Olá, seja muito bem-vindo ao Prof. Mendes, trazendo mais um vídeo para vocês. Mas antes de eu começar esse vídeo, já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário, comenta aí de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo os vídeos, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, que isso com certeza vai ser muito importante. Como eu vi aqui no canal vários comentários nos vídeos antigos de dicas e macetes, eu resolvi fazer um vídeo novo de dicas e macetes dos 5 temas: de legislação, direção defensiva, meio ambiente, primeiros socorros e mecânica básica. E esse aqui é o primeiro vídeo de dicas e macetes de legislação. Reforçando, pessoal, não tem todo o conteúdo neste vídeo. Esse vídeo é mais voltado para dicas, macetes, os temas mais abordados durante a prova. E o primeiro, ele vai falar do recurso de multa. Então, é muito comum cair na prova questões falando de recurso de multa. Então, vocês precisam lembrar desta ordem, desses 3 itens. Primeiro, o JARE. Segundo, o CETRAN. Terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Como que vai funcionar? Se na pergunta não tiver nenhum desses itens, a pergunta apenas estiver falando, quando você tiver uma multa, você vai interpor recurso que vai ser julgado por quem? Pela JARE. Então, se na pergunta não citar órgão nenhum, a resposta sempre tem que ser JARE. Agora, pode ser que na pergunta já cite a JARE, JARE ou JARI. É contra recursos da JARE. Para quem que vocês vão recorrer? Para o CETRAN. Então, se na pergunta não tiver nenhum órgão, a resposta tem que ser JARE. Se na pergunta estiver falando da JARE, a resposta tem que ser CETRAN. Aí, pode ser que na pergunta esteja falando da JARE e do CETRAN. Aí, a resposta terá que ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou em recurso de multa, lembrem-se: JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Segundo tema, requisitos da habilitação. Essa é outra questão que cai bastante e cai exatamente nesta configuração. Ele vai dar 3 números romanos e vai perguntar quais que são as afirmativas verdadeiras. Neste caso, vão ser as 3. Só que o que vai mudar? Na número 1 vai estar lá exatamente assim: ser penalmente imputável. Só que só vai estar assim. Aí a pessoa fica na dúvida: poxa, o que é penalmente imputável? Nada mais é do que a pessoa ser maior de 18 anos e ser responsável pelos seus atos, tiver condições físicas e psicológicas para ser responsável por seus atos. Então, sim, ser penalmente imputável é um pré-requisito para a primeira habilitação. Aí a segunda vai estar assim: possuir carteira de identidade ou equivalente. Aí a pessoa pensa: puxa vida, o que significa a palavra equivalente? Equivalente é algo parecido, algo semelhante. Por exemplo, se eu não tenho carteira de identidade, mas eu tenho passaporte, pode ser. É qualquer documento oficial com foto. Normalmente a gente usa o quê? A carteira de identidade, mas pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, qualquer documento oficial com foto. E o terceiro pré-requisito é saber ler e escrever. Não precisa comprovar nenhum tipo de grau de escolaridade, você só vai declarar lá, quando você abre o teu processo, que você sabe ler e escrever. Apenas isso. Então, se cair essa questão, pode marcar os 3 números romanos, porque sim, os 3 números romanos estão corretos com relação, aos prazos da renovação da CNH e da PPD. Então, primeiro, a renovação ela poderá ser de até 10 anos. A cada 10 anos. Para quem? Para os condutores que tiverem até 49 anos. Na legislação diz lá com idade inferior a 50. Eu acho mais difícil de lembrar. Então, é mais fácil de lembrar que até 49 vai ser de 10 em 10. Depois de 5 vai ser o quê? De 50 até 69. Lá vai estar candidatos com idade inferior a 70. Inferior a 70 é 69. Então, de 5 em 5, entre 50 e 69 anos. E aí, a partir de 70 anos em diante, vai ser a cada 3 anos. Então, a cada 10 até 49 anos, de 5 em 5, entre 50 e 69 anos, e de 3 em 3 a partir dos 70 anos. Lembrando, pessoal, que não existe idade limite para tirar habilitação.
A única idade que existe é para fazer a primeira habilitação, que é a partir dos 18. Mas se você tem 18, 28, 38, 58, 68, 88, 98, mas você tem condições físicas e psicológicas, você pode fazer a habilitação sem problema nenhum. Ó, item importantíssimo a ser lembrado. O condutor poderá, notem bem, o condutor poderá dirigir com a CNH vencida por até 30 dias. Então, se a sua CNH está vencida até 30 dias, você pode dirigir tranquilamente, porque isso não é infração, tá? Após os 30 dias, aí sim, se você dirigir, comete uma infração gravíssima com 7 pontos e multa de R$ 293,47. Mas até 30 dias do vencimento, pode-se sim dirigir sem problema algum. Outros 2 pontos a serem lembrados, que a PPD tem validade de 1 ano, então a primeira habilitação, a PPD vale 1 ano, por 1 ano. Após 1 ano, você vai pagar a taxa e vai vir a tua definitiva por mais alguns anos. E, ó, atenção, não é crime, CNH, PPD ou licenciamento vencidos, é apenas infração. Não é crime, CNH, PPD ou licenciamento vencidos, é apenas infração. Com relação aos documentos de porte obrigatório, documento do condutor, PPD, CNH ou ACC, em original ou na versão digital. Somente isso. Não precisa levar CPF, RG, foto, nada, porque na PPD, na CNH e na ACC já vai ter tudo. Tua foto, teu RG, teu CPF, então já é um documento completo. Só cuidem, não vai ser aceito cópia, nem cópia reprográfica, nem xerox, nem nada. Ou é na versão digital ou é na versão original. O CRLV, o documento do veículo, o que é de porte obrigatório é o que tem 4 letras. CRLV. Lembrem do L da Profilu. Tem que ter a letra L para ser documento de porte obrigatório. CRLV. Tem que ter 4 letras, também em original ou na versão digital. E aí vocês vão ter o CRV. É difícil quem conheça por CRV, mas todo mundo conhece como Recibo de Compra e Venda. Este não é de porte obrigatório, ele vai ser emitido quando você compra o teu carro e ele não é renovado. Se você ficar com o teu carro 10 ou 50 anos, o CRV vai ser o mesmo. Já o CRLV, que é o licenciamento, esse todo ano ele é renovado. Todo começo de ano você vai pagar todas as taxas e vai vir um CRLV novo. Então, o documento de porte obrigatório do veículo é o CRLV, é o que tem 4 letras. Do condutor, PPD, CNH ou ACC somente em original ou na versão digital. Próximo tema com relação às categorias. Nós temos hoje categoria A, B, C, D e E. A primeira habilitação, o candidato poderá fazer só A, que é para moto, 2 ou 3 rodas, ou só B, que é para o carro até 8 lugares, ou ele pode fazer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, A e B, que é carro ou moto. A primeira habilitação tem que começar pela letra B de bola. O A é opcional, você faz ou não. Mas para você fazer, por exemplo, a C, você tem que começar pela B. Então, é escadinha, B, C, D e E. A categoria B de bola é para o carro até 8 lugares. A categoria C é para o caminhão pequeno acima de 3.500 quilos. A categoria D é para ônibus acima de 8 lugares. E a categoria E, que é para carreta, carretona, lá o bitrem, o grandão, acima de 6.000 quilos. Então, A é para moto, B é para carro, C é para o caminhão pequeno, D é para o ônibus e E é para carreta. Dica, atenção, dica macete. B de bola e D de dado transporta pessoas. C e E transporta cargas. Ah, professora, mas e a pessoa que está dirigindo não conta? Não, nesse caso não. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do que este veículo transporta. B e D transporta pessoas, é claro que vai ter alguém dirigindo. E a C e a E transporta cargas e é claro que vai ter alguém dirigindo. Aí eu coloquei essa questão aqui, que é uma questão que cai com bastante frequência. Ele dá 2 colunas e diz o seguinte: à esquerda estão relacionadas 3 categorias, nas quais os motoristas podem ser habilitados, e à direita os tipos de veículo. Aqui vocês têm 2 dicas para vocês usarem. A primeira foi o que eu dei na questão anterior, que B de bola e D de dado transporta pessoas. Notem que o único que tem pessoas é no número 2, certo? Enquanto a C e a E transporta
cargas. A única que tem carga é no número 1. Então, a categoria A, vocês sabem que é para moto. Então, categoria A é para moto, tá lá no número 3. Categoria C é para carga, que está no número 1. E a categoria D de dado é para pessoas, que está no número 2. E aí, o segundo macete. Lembrem da ordem: 3, 1 e 2. A resposta terá que ser esta ordem: 3, 1 e 2. Dica, macete: se cair essa pergunta, já tá com o horário extrapolado, não vai dar tempo de ler, ou você tá com medo de fazer confusão, vai pelo macete. 3, 1 e 2 sempre. 3, 1 e 2. Agora, pessoal, vamos falar das vias. O que é via? Via é o chão, é a superfície, é qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. A rua da sua casa, a rodovia, a estrada de chão, a calçada, o estacionamento do supermercado, do shopping, do seu condomínio, qualquer lugar, qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais vai ser chamado de via. Um questionamento que às vezes as pessoas fazem: professor, o que é pista de rolamento? Pista de rolamento é por onde os carros passam, por onde os carros transitam, ou seja, é a rua, mas o nome ou termo correto oficial é pista de rolamento. A BR, a PR, a rodovia, novamente, a via. Qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Aí nós vamos ter duas definições: as urbanas e as rurais. Vias rurais são as que estão fora da cidade, que vão ser duas: rodovias e estradas. As rodovias vai ser 100 km por hora quando for pista simples, 110 quando for pista dupla. E as estradas será 60 km por hora para todos os veículos. Já as vias urbanas vão ser subdivididas em 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Lembre-se que a via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Com relação às normas de circulação e conduta, primeiro, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Circulamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda. Aí tem a questão que cai lá: quando que o condutor irá andar na contramão? Nunca, jamais, hipótese alguma, pessoal. A pista da esquerda é a contramão. Então, o condutor, sim, ele vai transitar pela contramão quando ele for efetuar uma ultrapassagem. Outra coisa importante: direita é a pista de menor velocidade. Então, os veículos de maior porte ou de menor velocidade deverão sempre ficar na direita. A pista da esquerda é para os veículos de maior velocidade e para as ultrapassagens. Pista da direita para os veículos de maior porte ou de menor velocidade, pista da esquerda para os veículos de maior velocidade e os que estiverem realizando ultrapassagem. Regra de preferencial: primeiro lugar, quem vem da rodovia. Então, quem está circulando pela rodovia tem a primeira preferência, a primeira prioridade. E quem vai entrar na rodovia, claro, né, tem que aguardar o melhor momento para não fechar os veículos que estão circulando na preferencial da rodovia. Segundo, cruzamento com rotatória, ou quando você estiver em rotatória. Primeiro, vocês vão seguir a sinalização. Não tem sinalização? Quem estiver circulando na rotatória. Rotatória, primeiro segue a sinalização. Não tem sinalização? Quem por ela estiver circulando. E terceiro e último, cruzamento sem sinalização. A preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Nossa, professora, que confuso. Não é confuso. É só você olhar para a tua direita. Se na tua direita existe alguém vindo, existe um veículo, um carro, uma moto, a preferência dessa pessoa. Se na sua direita não tem ninguém, é porque a preferência é sua. Então, primeiro quem vem da rodovia, rotatória, quem por ela estiver circulando, cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita do condutor. Existe até uma questão que cai que fala do ônibus que vem pela avenida e do carro que está na direita do ônibus. Automaticamente você entende que é o ônibus, porque ele é maior, porque ele está na avenida, mas não é. É o carro, por quê? Porque o carro ele está na direita do ônibus. Então, se o carro está na direita do ônibus, a preferência é do carro, é do automóvel. Agora, pessoal, com relação ao semáforo. Primeiro, vermelho é pare, com certeza você sempre vai parar. Lembrando que avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima com
7 pontos. Amarelo, atenção, deverá reduzir a marcha e parar. Você já iniciou, se você, por exemplo, começou a travessia, estava no verde e no meio do cruzamento ficou amarelo, você não vai parar, não. Você não vai bloquear o cruzamento, porque isso constitui uma multa. Se você já iniciou, você vai concluir, você vai terminar a tua travessia, você não vai parar no meio, tá? E no verde, claro que você vai prosseguir sem problema nenhum, mas cuidem, porque se alguém estiver atravessando a via, um pedestre, um ciclista, um cadeirante, qualquer pessoa que não concluiu a travessia, você não pode pôr teu carro em movimento, você não vai buzinar para a pessoa apurar ou para a pessoa desistir. Você tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. Então, vermelho é pare, se não parar, infração gravíssima. Amarelo, atenção, reduz a velocidade e tente parar antes da faixa de retenção, mas se você já iniciou a travessia, você vai terminar, beleza? Verde é segue, pode seguir sem problema nenhum, mas presta atenção, porque se tiver alguém na faixa que não concluiu a travessia, você tem o dever, a obrigação de aguardar ele concluir a travessia. Ultrapassagens. Pessoal, seccionada, tracejada, interrompida, é permitido ultrapassar. Primeiro desenho ali, notem que ele é todo espaçadinho. Tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. Isso chama-se seccionada, tracejada, interrompida ou pontilhada. Neste caso, é permitida a ultrapassagem. Notem que no segundo desenho, vocês têm um lado contínuo e um lado tracejado. Vocês já aprenderam que no lado tracejado é permitido. Agora, do lado contínuo, seja uma linha contínua, simples ou dupla, é proibido. Realizar ultrapassagem em local proibido é uma infração gravíssima com 7 pontos e R$ 1.467,35. Então, seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada, pode ultrapassar. Contínua, seja uma linha simples, como está no último desenho, ou duas linhas contínuas, vocês não podem ultrapassar. Se ultrapassar, infração gravíssima com 7 pontos. Outro item importantíssimo, pessoal, sempre que essa faixa do centro da pista for na cor amarela, são sentidos opostos, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo. Quando a faixa central for na cor amarela, é sentido oposto, tem uma pista indo e uma pista vindo. Quando essa faixa central que divide a pista de rolamento, que divide a BR, que divide a rodovia, for branca, são fluxos de mesmo sentido, ou seja, todo mundo está indo no mesmo sentido. Faixa amarela, sentido oposto, faixa branca, mesmo sentido. Agora, pessoal, atenção às regras de ciclista. Por que atenção? Porque pelo menos umas 2 questões vai cair na prova de vocês. Então, deem pausa, anotem esse slide, deem print, deixem salvo, porque é importantíssimo vocês saberem essas questões para vocês acertarem e garantirem pelo menos 2 pontos na prova. Primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer no bordo da pista. Atenção, apenas bordo. Não é direito, não é esquerdo, não é nada. É apenas bordo da pista. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos, beleza? Atenção, na rua, bicicleta vai rodar na rua. Tudo o que tem roda, roda na rua. Só que, ó, no mesmo sentido dos veículos, com preferência, com prioridade em relação aos veículos. Então, vai rodar na rua, pelo bordo da pista, no mesmo sentido dos veículos e com preferência, com prioridade. Esta próxima regra vale para ciclistas e para pedestres. Sempre em fila, transitar em fila. Pedestres e ciclistas, vocês devem transitar em fila. Ó, atenção, proibição de bicicleta. O único lugar, único lugar é nas rodovias. Proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Então, a questão vai começar, proibida a circulação de bicicletas em. A resposta tem que começar com rodovias. Quando a pergunta falar em calçadas e passeios, só quando sinalizado. Calçadas e passeios, só quando sinalizado. E ao passar ou ultrapassar um ciclista, manter
1,5 metros, 1,5 metro. Manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. E ciclovia ou ciclofaixa será sempre na cor vermelha. Ciclovia, ciclofaixa na cor vermelha. 2 termos que podem cair na prova para vocês, perguntando o que constitui infração de trânsito. Primeiro, o que é infração? É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E aí pode cair uma outra questão. Quando que o condutor comete infração de trânsito? Quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E o condutor comete infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E, claro, as nossas infrações que serão gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. É muito comum de cair uma questão e ele dá 1, 2 ou 3 condutores e fala: condutor 1 cometeu uma infração média, uma infração grave, condutor 2 uma infração gravíssima. Qual que é a soma de pontos? Teve 3 lá condutores que cometeram respectivas infrações. Pessoal, vocês precisam saber e decorar essas pontuações para vocês poderem acertar as questões. Com relação a crime de trânsito, o que é crime de trânsito? Eu coloquei para vocês os principais que mais caem na prova. Sem possuir a CNH, ou seja, dirigir ou entregar a direção a condutor não habilitado, é sim crime de trânsito. É muito comum cair uma questão que fala lá que o fulano de tal, depois tem o seu filho de 16 anos e deu aulas teóricas e aulas práticas e deixou ele dirigir. O que ele está cometendo? Infração e crime de trânsito, porque dirigir ou entregar a direção a condutor não habilitado é sim um crime de trânsito. Dirigir alcoolizado, que é o que mais cai, suspensão direta de 12 meses. Sobre a faixa destinada ao pedestre, é um crime de trânsito. Não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, esses aqui são crimes de trânsito. Atenção, o que não é crime? Não é crime licenciamento ou habilitação vencidos. Até 30 dias não é crime nem multa. Agora, a partir dos 30 dias é apenas multa, não é crime. Então, habilitação vencida, CNH, PPD vencido ou mesmo o carro não estar devidamente licenciado não é um crime. É apenas e tão somente uma infração de trânsito. Aí, nesse slide aqui, eu coloquei para vocês algumas das principais infrações gravíssimas que vocês poderão encontrar na prova. É claro que tem muito mais do que isso, mas aqui eu coloquei as que caem com maior frequência. Primeiro, avançar o sinal vermelho. Nossa, professora, infração gravíssima, tem mais alguma coisa? Não. Avançar o sinal vermelho é apenas uma infração gravíssima com 7 pontos. Não tem complemento nenhum, não tem medida administrativa. Por quê? É uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Beleza? Segundo, transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Infração gravíssima, sujeito a multa. Essa cai com uma frequência absurda. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Infração gravíssima, sujeito a multa. Dirigir alcoolizado, que além de ser um crime, é uma infração gravíssima e gera suspensão direto. Não dar preferência ao pedestre também é uma infração gravíssima com 7 pontos. Ultrapassar, que eu já comentei com vocês no slide anterior, que é infração gravíssima, principalmente em curvas, aclives, declives e faixa contínua, seja simples ou dupla. Então, ultrapassagem em curvas, aclives e declives e faixas contínuas é infração gravíssima com 7 pontos. 90% das ultrapassagens são infrações gravíssimas com 7 pontos. E a que mais cai, que é transitar a mais de 50% do limite de velocidade. Além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, gera suspensão direta da habilitação. E aí, como que cai essa questão? Ele vai cair um quadro para vocês, ele vai dar 3 motoristas, 3 vias e 3 velocidades. E ele pergunta,
Qual dos condutores terá sua habilitação suspensa? Aquele que transitar a mais de 50%. E vocês vão ter que fazer a continha lá. Por exemplo, condutor 1, a via era de 100, ele estava a 160. Vocês vão fazer como essa conta? Velocidade máxima que é 100, mais a sua metade que é 50. Então, até 150 vocês têm uma infração de natureza grave com 5 pontos. A partir de 151, uma infração gravíssima com 7 pontos e suspensão direta da habilitação. Infrações de natureza grave com 5 pontos. Reforço, não tem todas, tem apenas as que caem com maior frequência. Primeiro, não usar o cinto, infração grave. Independente se é o condutor, passageiro do banco da frente ou do banco de trás, a responsabilidade de todos estarem usando o cinto é do condutor. Então, se qualquer pessoa dentro do carro estiver sem cinto, infração grave com 5 pontos. Aí tem uma questão que cai bastante: para que serve o cinto? Para evitar que os corpos sejam arremessados para fora do veículo em caso de colisão. Transitar em marcha ré, salvo a pequenas distâncias e em velocidade reduzida. Fora isso, infração grave com 5 pontos. E cuide porque não pode utilizar a marcha ré nas esquinas. Desobedecer às ordens do agente de trânsito, também uma infração grave com 5 pontos. Não sinalizar para a direita, para a esquerda, para entrar ou sair de alguma garagem, alguma vaga, alguma coisa, enfim. Não utilizar o pisca, não utilizar a seta, é uma infração grave com 5 pontos. Usar o farol desregulado ou luz alta, assim de maneira a atrapalhar os outros usuários, infração grave com 5 pontos. Produzindo fumaça ou gases, além de ser infração grave com 5 pontos, vai gerar a retenção para regularização. E usar som alto ou em desacordo com o que constitui ali no Código de Trânsito também é uma infração grave com 5 pontos. Infrações média com 4 pontos que mais caem. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média com 4 pontos. Essa é a que mais cai. A segunda, que também está caindo bastante: ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, sim. Ficar na rua sem combustível é uma infração média com 4 pontos. Estacionar na contramão, infração média com 4 pontos. Dirigir com o braço do lado de fora, transportando objetos ou animais entre pernas e braços, também é uma infração média. Utilizando calçado que não se firme nos pés, lembrando que ele não fala em nenhum calçado específico, ele apenas fala usando calçado que não se firme nos pés, ou seja, um chinelo, uma rasteirinha, qualquer calçado que não se firme nos pés, que comprometa a utilização dos pedais, e parar nas esquinas a menos de 5 metros. Cuidem com essa última questão, que cai bastante. Lá uma com 3 números romanos, e a última, que não é infração, parar nas esquinas a menos de 7 metros. Não é infração parar a 7, nem a 6, nem a 5. Vai ser infração a menos de 5 metros das esquinas. Então, essas são algumas infrações de natureza média com 4 pontos na habilitação. E infração leve com 3 pontos. Pessoal, eu destaquei ali embaixo a que mais cai. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Como que vai cair essa questão? Vai ter lá o enunciado, assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma infração de natureza leve. Aí vai ter uma gravíssima, uma grave, uma média e uma leve. E a leve vai ser exatamente essa: deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Infração leve com 3 pontos. Também usar luz alta em vias providas de iluminação pública é uma infração leve com 3 pontos. E usar a buzina entre 22 e 6 da manhã, que não seja apenas num simples e breve toque, é sim uma infração de trânsito. Então, usar a buzina entre 22 e 6 da manhã é uma infração leve com 3 pontos. Ou usar ela além de um simples e breve toque lá, morrer com a mão na buzina, também é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Ou aonde tiver a plaquinha da corneta cortada, também é uma infração leve com 3 pontos na habilitação. Mas a que mais cai: deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Infração leve com 3 pontos na habilitação. Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui a nova pontuação com relação à suspensão. Esse tema não está caindo na prova, mas é muito importante vocês saberem as novas pontuações também com relação à suspensão.
Então, o condutor ele poderá somar até 40 pontos se ele não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Ele poderá somar até 30 se ele tiver uma infração de natureza gravíssima, e aí volta para os 20 pontos se ele tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. E o nosso último tema com relação à sinalização. Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é a sinalização de regulamentação e a sinalização de advertência, que são as que caem com maior frequência. A sinalização de regulamentação são todas as placas vermelhas, são as únicas que geram multa ao seu desrespeito. Então, as placas de regulamentação, as placas vermelhas, elas ditam condições, proibições, obrigações ou restrições na utilização das vias. 95% delas vai ser no formato redondo. A única exceção é a placa de pare e a placa de preferencial, que elas têm um formato diferente para poder ser identificadas tanto de frente quanto de costas. Lembrando que avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos, e avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos. As placas amarelas são placas de advertência. Advertência, placas amarelas. Elas ditam condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Elas não geram multa, não geram infrações. E aí nós vamos ter as placas de indicação, que são as coloridas. Pode ser verde, pode ser azul e pode ser branca. Quando ela identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, elas vão ser na cor verde e azul. Então, as placas de indicação que identificam, essa questão cai bastante, identificam vias, locais de interesse, bem como orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, elas vão ser na cor azul e verde. Na cor branca, vocês vão ter as placas de função educativa, que apenas educam o comportamento dos usuários. E na cor branca e também na cor marrom, vocês vão ter os atrativos turísticos. Atrativos turísticos vão ser na cor branca e na cor marrom. Aí nós vamos ter os dispositivos auxiliares. Aqui eu coloquei alguns que mais caem, que são os marcadores de perigo. Então, ele vai dar para vocês essas 3 plaquinhas ali no meio, indicador de perigo. Ele vai dar na cor preto e branco, vai dizer que, na verdade, ele é preto e amarelo, e vai perguntar o que eles são. Eles são marcadores de perigo. E aí, ele vai cair também os marcadores de alinhamento, que é essa primeira seta bem grande que está ali na esquerda, e pode cair também o painel eletrônico. A pergunta do painel eletrônico é a seguinte: dispositivo que poderá dar informações diversas aos usuários. É o painel eletrônico. Ele pode estar escrito obra, pode estar escrito congestionamento, acidente, qualquer informação. Então, se cair a questão falando qual dispositivo que poderá dar informações diversas aos usuários, painel eletrônico. E aí, os marcadores de perigo, que vão indicar, né, perigo, e os marcadores de alinhamento quando vier alteração da via. Nós temos também os silvos do agente de trânsito, ali no apitinho verde, um silvo breve siga. No apitinho vermelho, 2 silvos breves é pare e 1 silvo longo é diminua a marcha. 1 silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e 1 silvo longo é diminua a marcha. Os silvos deverão ser utilizados junto com os gestos do agente de trânsito. E para finalizar, vamos reforçar algumas dicas e alguns macetes. CNH, PPD e licenciamento apenas na versão original ou na versão digital. Lembre-se que a preferência sempre é do pedestre, a prioridade começa com o pedestre. Lembre-se que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. Então, CNH, PPD e licenciamento em original ou digital, a preferência sempre vai começar com o pedestre. Lembrando que os veículos de maior porte são responsáveis pelos menores e as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. CNH, PPD, licenciamento vencidos é apenas infração, não é crime. CNH, PPD podem sim ser usados vencidos por até 30 dias. Então, até 30 dias vencidos pode-se utilizar normalmente, tanto a CNH quanto a PPD. E CNH, PPD e licenciamento após vencidos é apenas infração, não é crime, é apenas infração.
e até 30 dias do vencimento não é nem infração e nem crime. Passados 30 dias é apenas infração, não é crime. Outra dica importantíssima, sempre que falar, cair qualquer questão falando da utilização das luzes. Luz de posição ou luz baixa. Luz de posição ou luz baixa, sempre reduzir a velocidade. Então, reduzir velocidade, luz de posição ou luz baixa. Buzina sempre com um breve toque e proibido ré nas esquinas. Sempre reduzir velocidade, luz de posição ou luz baixa. Buzina com um breve toque e proibido ré nas esquinas. Perfeito, pessoal, finalizamos aqui nosso videozinho de dicas, de macetes. Tenho certeza, se vocês assistirem com calma, assistirem com atenção, 1, 2, 3 vezes, vocês vão obter sucesso. Reforço, não tem todo o conteúdo neste vídeo. Esse é um vídeo geralzão aí de dicas, de macetes, de conteúdo e questões que mais caem. Não tem todo o conteúdo. Reforço que aqui no canal vocês encontram, sim, vídeo de todo o conteúdo, vídeo de anotações, vídeo de dicas, vídeo de macetes, vídeo de questões que mais caem, do simulado, direto na prova teórica do Detran. Lembrando, não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, compartilha esse canal com todo mundo. Vocês têm vídeo aqui de segunda a segunda, então todo dia vocês têm vídeo. Normalmente durante a semana os vídeos são às 9h45 da manhã e geralmente final de semana, sábado e domingo, é às 13h15 que os vídeos vão ao ar. Agradeço de coração todos os comentários, todo o carinho de vocês aqui no canal. Eu desejo de coração muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês e acompanhe na sequência o vídeo de dicas e macetes de direção defensiva atualizado 2022.